Albert Bandura é um psicólogo nascido em 1925 que vive hoje no auge dos seus 94 anos. Sua teoria social cognitiva é uma das mais influentes no campo do comportamento e da aprendizagem humana. Os seres humanos, na visão de Bandura, são muito flexíveis e capazes de aprender uma grande quantidade de conceitos, atitudes, habilidades e comportamentos. Não apenas pela experiência direta, mas também pela observação da experiência de outras pessoas. Segundo o autor, a observação permite que nós aprendamos sem que seja preciso realizar uma ação, apenas observando o comportamento dos outros. Foram conceitos envolvidos na sua teoria: reforço vicariante, modelagem, processo cognitivo, autorreforço e autoeficácia. A aprendizagem direta, segundo Bandura, é a mais eficiente do que a aprendizagem pela experiência direta. Afinal, se a maior parte das nossas aprendizagens só acontecesse pela experiência direta, nosso repertório do conhecimento seria muito escasso. Nossas aprendizagens se dão de forma indireta, observando o que acontece à nossa volta. A modelagem. Como o nome sugere, é a partir de um modelo e não se trata de mera imitação. A modelagem acontece o tempo inteiro e muitas vezes nem nos damos conta. É pela modelagem que aprendemos a realizar comportamentos que consideramos úteis ou valorizados pelo nosso entorno social, mas também aprendemos a não seguir comportamentos considerados inadequados ou inúteis. Pela observação, identificamos quais comportamentos devemos seguir e quais devemos evitar. Segundo Bandura, ele realizou vários estudos na área da aprendizagem observacional e violência. Um dos mais conhecidos é chamado Experimento do João Bobo. Dê uma olhada. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language.
The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. And children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault. Alguns fatores influenciam bastante o processo de modelagem. Por exemplo, é mais provável que modelemos pessoas que têm alto status ou que são poderosas ou reconhecidas, competentes dentro de uma área do nosso interesse. O modelo a ser seguido é, em geral, alguém que está acima. Não é surpresa que as crianças querem seguir o que fazem os adultos. Aprender a operar uma máquina, a observar alguém fazendo, é modelagem. Aprender a não colocar o dedo na tomada, a observar alguém levar um choque, também é modelagem. Ou seja, modelar é aprender a fazer e também aprender a não fazer, sempre a partir de um modelo. Segundo Bandura, tem 4 fatores que governam a aprendizagem por observação. Esses fatores são a atenção, retenção, reprodução e motivação. A atenção. Antes de modelarmos alguém, precisamos dirigir nossa atenção a essa pessoa. Bandura percebeu que dirigimos mais nossa atenção às pessoas que convivem mais conosco, exatamente porque temos mais oportunidades para estar com elas. Também percebeu que pessoas mais atraentes têm maiores chances de serem observadas e modeladas. O tipo de comportamento a ser modelado também afeta a atenção, pois nos prendemos mais ao que consideramos importante, interessante ou valioso, e não a qualquer comportamento. A retenção. Toda informação que for aprendida durante a observação precisa ficar guardada na memória. Todas as representações auditivas, visuais, sensoriais, significados e sentidos precisam ser retidos e estar disponível para que possam ser ativados nas situações pertinentes, inclusive para que possamos ensaiar mentalmente os comportamentos antes de decidirmos como e quando colocarmos em prática. A reprodução. Depois de observar um comportamento a ser modelado, em algum momento iremos reproduzi-lo. Então, convertemos essas representações cognitivas em ações. Caso estejamos aprendendo um procedimento novo, como dirigir um carro, por exemplo, nós monitoramos essa execução o tempo inteiro, perguntando a nós mesmos se estamos reproduzindo o comportamento adequadamente enquanto nos familiarizamos com ele. A motivação. A motivação torna a aprendizagem vicária mais efetiva, particularmente no que diz respeito à reprodução. Qualquer performance é facilitada quando há motivação, ou seja, quando não precisamos fazer algo só por fazer. Bandura considera que muitas aprendizagens, inclusive no âmbito escolar, são prejudicadas porque não há interesse em motivar os estudantes. Um dos conceitos mais conhecidos da teoria de Bandura é a autoeficácia. A autoeficácia é a crença que temos a respeito das nossas capacidades para realizarmos uma ação pretendida. Nós agimos no sentido de gerarmos resultados desejados, contudo, o autor afirma que a decisão de agir ou não depende da crença que temos a respeito da nossa capacidade de executar com sucesso a ação pretendida. Essa crença ou expectativa é que chamamos de autoeficácia.
e ela influencia a escolha que fazemos sobre como vamos agir, quanto esforço vamos empregar nessas ações, por quanto tempo vamos insistir em realizá-las diante das dificuldades e se vamos ou não desistir caso aconteçam os retrocessos. Mas a autoeficácia se fundamenta em outras duas crenças. Primeiro, se baseia em quanto acreditamos ser capazes em controlar nosso próprio funcionamento físico e mental, e quanto de controle acreditamos em exercer sobre esse funcionamento. E a segunda é que ela se baseia no quanto acreditamos ser capazes de controlar o ambiente no qual agiremos. Quanto mais eu acredito ser capaz de controlar a mim mesmo e ao ambiente no qual agirei, maior é minha autoeficácia, ou seja, maior é minha crença em relação às minhas capacidades de realizar aquela ação. Para encerrar a teoria cognitiva de Bandura, quero colocar o aprendizagem da vicariante versus ativa. Nós aprendemos tanto pela aprendizagem observacional quanto pela aprendizagem ativa. Na observacional, o elemento central é a modelagem que tem como fatores chaves a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação. Na aprendizagem ativa, o elemento central é a experiência direta que nos permite agir sobre o mundo, avaliar as consequências das nossas ações e, com base nisso, ter controle sobre nossos comportamentos futuros. Para a Bandura, esses dois caminhos são nossos principais meios de aprendizagem. Podemos aprender tanto pela observação quanto pela experiência direta.